Os que choram é o tema da leitura de hoje. E nós vamos entrando mais a fundo nos assuntos que o Robert quer colocar, principalmente nesse sentido de... ele é padre, né? Ele foi padre. Então, ele quer colocar esses assuntos do jeito que ele encontra na parte espiritual, respondendo aos padres amigos deles, os clérigos, que querem tirar a dúvida, né? Então, vamos lembrar, esse livro número 2 foi escrito em 1946, logo no pós-guerra. E isto é 32 anos depois que o Robert desencarnou. Então, a gente percebe no jeito dele escrever, de ele expor as frases, que ele está cada vez com mais segurança quando ele afirma as discrepâncias, isso que eu acho interessante nesse livro, das coisas que fizeram ele acreditar que era, e agora que ele desencarnou e passeou por tudo, ele pode dizer que é ou não é assim no mundo espiritual. Então, começo a leitura, tá bom? Em meus escritos anteriores, eu não fiz menção nenhuma a Jesus e foi deliberado, mas o tempo chegou. Agora seria proveitoso não só falar dele, mas também discutir alguns dos seus ensinamentos, naquilo que está contido nos evangelhos. E sobre isso, as religiões cristãs diferentes, seitas religiosas que se espalharam pela terra, vão se dizendo cada uma que eu sou a religião verdadeira, ou então a verdadeira religião. Então, alguns indivíduos clamam que a crença absoluta no Novo Testamento é suficiente para a salvação da alma. Outra religião proclama que é a única depositária da verdade na Terra. Então, ele começa a falar como no mundo espiritual, nós, desencarnados, encaramos o Novo Testamento. Aliás, vou convidar a todos para que busquem detalhes do Novo Testamento no livro escrito por Oswaldo Polidoro, que está no site, Novo Testamento dos Espíritas, porque os textos mais pungentes estão ali explicadinhos. Ele diz: certamente no mundo espiritual temos os meios de obter a verdade, mas suponha que tivéssemos que transmitir a verdade. Nós não seríamos cobrados por estarmos dando outra interpretação? É bem verdade, né? Ele vai dizer a verdade e vão achar que ele está interpretando. Eu gostaria de pedir para os meus amigos que me seguiram nos escritos até aqui, que vissem o que eu tenho a dizer com a luz da verdade espiritual. Limpem as mentes das doutrinas e credos que já possuem e venham comigo na jornada onde exploraremos algumas partes do Novo Testamento. O que foi colocado nos 4 evangelhos foi mal traduzido, mal interpretado, sofreu interpolações, distorções e falsificações. Daí é que surgiram dogmas e práticas ritualísticas, que não dão suporte na evolução de ninguém. A Jesus, que ganhou uma posição endeusada, deram funções e atributos impossíveis. Jesus foi colocado como o próprio Deus que veio à Terra para viver como homem. O próprio Deus. A gente já sabe que ele não se torna individuado, quem age são os filhos dele, delegado. Então, Jesus seria o próprio Deus. Vai aí um tanto de malícia, porque aí qualquer coisa que Jesus fizer de milagre, ele é Deus mesmo. Isso tem uma certa trama por trás. Então,
Veremos que uma grande parte do que está ali no Novo Testamento não tem nenhum sentido quando é visto pela luz do nosso conhecimento no mundo espiritual e da vida do espírito em geral. A referência aos originais não nos levaria a nada. Ah, os originais estavam certos. Sim, mas a não-verdade não é de Jesus. A não-verdade está quando falaram os cronistas, os tradutores, e o que talvez cause um desvio maior da verdade é o trabalho dos interpoladores que aparece nos 4 evangelhos. Aqueles que têm algum conhecimento dos evangelhos aqui no mundo espiritual pode ver o quanto estão em completa e total contradição com o que nós sustentávamos quando estávamos encarnados. Um conhecimento das verdades espirituais é o suficiente para dar uma declaração precisa e longe da pura ficção, do mistério, do obscurantismo e dos dogmas que aparecem. Morrer é uma lei operando simples, natural. O homem se livra do seu corpo físico e vai residir no mundo espiritual. Ué, é inevitável para todos, de alto grau, de baixo grau, de evolução. Nunca se quis que o mundo espiritual pudesse ser visto como um destino desconhecido, temerário, assustador, de onde ninguém retornou ou nem vai retornar para contar o que aconteceu. O além foi envolvido num silêncio mortal. Por isso os moradores da terra ficam terrificados. As igrejas pedem, tenham fé, peçam a misericórdia de Deus. No famoso Sermão da Montanha, nós vemos que o texto abre com uma série de frases, iniciando com a palavra bem-aventurados. São chamadas as bem-aventuranças. Vamos a uma delas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Busquem lá Mateus 5 ou Lucas capítulo 6. Como assim consolados? Onde está essa bênção? Milhões de pessoas na Terra passaram pela esmagadora experiência da perda de alguém. Nada preenche o vazio da partida da alma querida para um destino que é incerto. É uma bênção duvidosa, para se dizer o mínimo. Onde está o conforto que eu preciso? O conforto oferecido pela fé em algumas religiões, talvez fé? É costume dizerem que foi a vontade de Deus. Mas por que Deus o levaria, especialmente se o meu querido se foi por um acidente, ou foi por uma doença numa idade tenra? Durante o seu pranto, onde está a bênção e onde começa o conforto? Coloque-se no lugar de quem não conhece como é o mundo espiritual. Estou voltando a ler. Quando eu estava na presença de alguém angustiado pela perda, as palavras de conforto que eu podia dar eram poucas, soavam ocas. Que fato real eu podia apresentar? Fortalecer a sua fé? Dar a esperança de que aquele que partiu ficaria livre das dores do purgatório? Dizer lá de cima do púlpito, bem-aventurados são os que choram. Isso é demonstrar publicamente de que algo errado está acontecendo em algum lugar. Foi sugerido por um teólogo que a abençoada é a pessoa que chora pelos seus pecados. Poderia haver alguma paródia maior do que essa? Que distorção mais selvagem, uma corrupção pior do que essa declaração clara do fato de que alguém que chora vai ser confortado? Como? Muitas almas tristes perguntam, mas por que Deus permitiu isso que acontecesse?
Se eles recorressem ao Novo Testamento, eles encontrariam palavras que não conseguiriam entender. O que é lido sobre esse tema é apenas uma fração do que foi transmitido pelo grande mestre Jesus. A maior parte do que ele falou nem foi registrada. O restante foi muito resumido, muito distorcido. Os muitos milagres milagres ele coloca entre aspas, praticados por Jesus, demonstrando o uso perfeito das faculdades psíquicas, que são os dons, né? Demonstrando o uso perfeito dos dons, não é milagre, é o dom mediúnico que faz o intercâmbio entre os dois planos. Então, isto veio da ação precisa e indisputável de elevados espíritos do mundo espiritual. Tudo isso foi mudado para um ato de um ser divino e, portanto, que é Jesus, e, portanto, já que ele é Deus, ele pode tudo, até levantar mortos. Não, ele foi delegado de Deus, não é o próprio Deus. Ele usou os dons, por quê mesmo? Vamos recordar? Quase que na sequência, ele fez o derrame dos dons. Assim que desencarnou. Nunca foi intenção que o seu e o nosso mundo devessem ser tratados como mundos apartados, sem comunicação um com o outro. A comunicabilidade existe, sempre existiu e existirá, cultivada por poucos, é verdade. Mas a maioria que perde com isso, porque é uma das verdadeiras bênçãos. A comunicabilidade. Nós, aqui no meu plano, podemos saber pouco da vontade de Deus, mas pelo menos nós sabemos o que ele, Deus, jamais faria. Ele nunca causaria sofrimento a nenhuma criatura vivente na Terra ou no mundo espiritual. De Deus só pode vir o que é bom e o que seja pela felicidade da humanidade. Sempre existiram os meios para habitantes dos dois mundos desfrutarem de um intercâmbio de forma natural, normal e feliz para sempre. Se as pessoas, em sua estupidez, cegueira ou teimosia, desejam deixar de lado as bênçãos maiores que um dispenseiro sábio providenciou para o seu conforto, não tem ninguém para deixar a culpa pela sua dor, a não ser eles mesmos. Aqueles que dizem que fizeram deixar de lado. Muitos chegam até a julgar a comunicação direta entre os dois mundos como um lixo, uma coisa que não é demonstrada que é verdade, coisa insalubre, mórbida, completa loucura. E tem a sustentação de igrejas por aí que não conseguem conceber quanto conforto poderia ser obtido e, obviamente, elas não estão em posição de providenciar a comunicação, não cultivam. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele fez uma declaração de verdade absoluta e desenvolveu o seu tema com os fatos verdadeiros das leis espirituais. Ele via que vai haver a dor da perda até hoje na Terra. Seus ensinamentos providenciaram a resposta satisfatória, e ele falou aos ouvintes, àqueles que choram, da forma como eles poderiam encontrar o conforto, que é pela comunicação entre os dois planos, e como poderia ser alcançado. Ou seja, cultivando esses dons. Quem seria melhor qualificado para falar de tal tema senão o próprio Jesus? Ninguém, pois ele praticava exatamente o que ele pregava, as suas próprias faculdades mediúnicas. O seu principal oponente na época era a igreja dos seus dias, usando a arma do medo, falando sobre estranhos.
Se as escrituras não tivessem sido tão grosseiramente falsificadas, a verdade estaria lá ainda. Onde ficaria, vamos pensar, a autoridade de qualquer igreja que não está baseada na verdade, se o indivíduo fosse capaz de providenciar por si mesmo e pelos dons tudo de necessário para a sua vida espiritual na Terra e pela sua conduta sã no mundo espiritual? Sem auxílio das autoridades da igreja, que papel eu fico para fazer? Nenhum. Então, eles querem ser intermediários. Pela prática dessa simples religião, que aqui nesse sentido está entre aspas, que é religação da comunicação com o mundo espiritual, cada um não só seria o receptor dos ensinamentos espirituais para a sua evolução, mas também poderia conversar com seus amigos, com os parentes já desencarnados, que é o consolo, que a gente sempre fala. Não haveria pranto, já estaria confortado pela conversa, que ele poderia desfrutar a qualquer hora, saber como eles estão, o que aconteceu depois de morrer, do mesmo jeito que eu contei para vocês as minhas experiências. Não sei se leram o livro 1, ele conta da experiência do desencarne e de tudo que ele fez. E ele conta como é que, muito detalhe, eu não li, mas ele conta como ele viu os padres chorando a perda dele, a cantoria da despedida. Então ele diz aqui: sei que choraram muito minha partida, mas também sei da alegria quando me deram as boas-vindas, quando ele começou a se comunicar, com as notícias de que eu estava bem, e quanto eu sei dizer o quanto eles saudaram o meu retorno para falar a eles. Jesus contou para aquelas pessoas simples, que sentavam-se aos seus pés, a forma pelo qual os que choram seriam consolados. E hoje nós estamos pondo em ação estas mesmas leis, cuja ação ele expôs. Jesus tinha os seus próprios amigos no mundo espiritual, com quem ele conversava constantemente. Teve um dia que ele foi e conversou com Moisés e Elias, é o mesmo espírito, lei e dons, representando lei e dons. E ele se dispôs a espalhar as boas novas diante do seu próprio povo. Então, os que choram podem ser confortados da única maneira possível, pelos dons.